Então, sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente vai falar sobre Cerrado e Caatinga. O domínio do Cerrado é o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, ocupando cerca de 20% do território nacional. Está localizado no centro do país, abrange 10 estados brasileiros. O bioma que predomina é a savana, que aqui recebe o nome de Cerrado. O clima possui verão chuvoso e inverno seco. E nessa área tem 3 bacias hidrográficas, o Tocantins, o São Francisco e o Prata. Mas isso não garante água disponível, os maiores reservatórios são subterrâneos. No Cerrado, então, tem grande biodiversidade, a maior entre as savanas do mundo, então tem bastante seres vivos. Os animais são adaptados à alternância entre a fase seca e chuvosa. A vegetação tem características de clima seco. Ocorrem incêndios periódicos e ali os incêndios são naturais, não causados pelo ser humano. O solo é pobre em nutrientes, então vai limitar o desenvolvimento das plantas. E muitas dessas plantas têm raízes profundas para conseguir chegar nos reservatórios de água, pegar a água lá no fundo. Há também muitas plantas com cascas grossas e folhas espessas que diminuem a perda de água. E algumas árvores perdem as folhas na estação seca. O Cerrado ele possui campos e herbáceas, com maior ou menor presença de árvores e arbustos. Isso resulta nas fisionomias do Cerrado. Elas vão desde o campo limpo até o cerradão, como na imagem a gente pode ver aqui embaixo. Então tem o campo limpo, o campo sujo, o campo cerrado, o cerrado e o cerradão. Nessas duas imagens, então, nós vemos o cerrado, uma de campo limpo e uma de cerradão. Quais são os impactos ambientais, então, que ocorrem no cerrado? A paisagem continua sendo modificada, resta menos de 60% da área original. Muitos rios já foram contaminados por mercúrio por causa dos garimpos. O Cerrado, inclusive, ele é presente no estado de Minas Gerais, né, que recebeu esse nome por causa dos garimpos. A vegetação nativa foi desmatada para o comércio de madeira, produção de carvão e a criação de cidades e agropecuária. Essas alterações afetam os seres vivos. Muitas espécies endêmicas que só ocorrem nesse local já estão ameaçadas de extinção e alguns animais migraram para lugares que não costumavam ocupar. O fogo, então, é fator ecológico no Cerrado, como eu já falei, então, algumas plantas só produzem flores e frutos depois das queimadas. Ele pode ser causado por eventos naturais, como raios, principalmente na transição entre a fase seca e chuvosa do Cerrado. Atualmente, muitas queimadas ocorrem por ações humanas, em especial por causa da agropecuária. O uso de fogo indiscriminado leva à diminuição da biodiversidade e alteração da vegetação. O domínio das caatingas, então, ocupa cerca de 10% do território do Brasil. Ele é distribuído na região nordeste e no norte de Minas Gerais. O principal bioma que compõe ele é a savana, que a gente chama de caatinga. O clima é semiárido, ou seja, com poucas chuvas e temperaturas altas. A temperatura sofre pouca variação e as chuvas são irregulares. O solo é raso, facilitando o escoamento da água nas épocas de chuvas, formando rios. Muitos desses rios só existem na época de chuva, secando o resto do ano, mas os rios São Francisco e Parnaíba possuem água o ano inteiro. No período de seca, a forte incidência de luz solar no solo aumenta a temperatura dele, que pode chegar a 60 graus centígrados. Isso acelera a evaporação da água das lagoas e dos rios. A maior parte das plantas perde as folhas e fica esbranquiçada, por isso esse nome, caatinga, que em tupi significa mata branca. Essa paisagem é conhecida como caatinga seca, na imagem abaixo é a primeira foto. Durante o período de chuvas, a água encharca o solo, as plantas formam folhas e o verde toma conta da paisagem, caracterizando a caatinga verde, que é a segunda foto. As duas fotos são do mesmo locais, uma com a caatinga seca e outra verde. Muitos seres vivos da caatinga eles têm adaptações para sobreviver num longo período de seca. As plantas são pequenas, com folhas reduzidas, os galhos são retorcidos, eles têm espinhos e cascas grossas para diminuir a perda de água por evaporação. Os cactos armazenam água nos seus tecidos, muitos peixes só eclodem os ovos durante a época de chuva. A perereca giá de parede ela tem uma fina camada de cálcio sobre a pele para evitar a perda de água. Quando termina o período chuvoso, ela entra em buracos, ela usa a cabeça como uma tampa e ela pode ficar assim por meses ou até anos. Quais são os impactos, então, ambientais que ocorrem na caatinga? Mais de 30% da paisagem natural já foi modificada.
Hoje em dia ocorre a desertificação, que é quando a paisagem fica seca ou vira um deserto, por causa da substituição da vegetação natural por campos cultivados e pastagens, principalmente por meio de queimadas. O desmatamento para a extração de madeira, utilizada na produção de lenha de carvão vegetal, e a retirada de argila para olarias também ameaça esse bioma.